Bem, amigos do curso intensivo para agente da Polícia Civil do Distrito Federal, sejam todos vocês muito bem-vindos. Eu me chamo Samer Age, sou juiz de direito aqui no TJDFT, em Brasília, onde os senhores atuarão em breve como agentes de polícia. Para mim é uma honra tê-los aqui. E a mim coube a incumbência de ministrar a primeira aula de direito penal, de noções de direito penal, na parte que cuida da parte geral, e as demais serão ministradas pela professora Michele Tonon, porque atinentes à parte especial. O seu edital é um edital pequeno em direito penal. Eu sugiro que você leia o Código Penal naquilo que coincide com o seu edital, leia as disposições constitucionais relativas à matéria de direito penal, especialmente ali no artigo 5º. Claro que nós vamos falar dele aqui, nós vamos falar de princípios, enfim. A parte, eu não vejo grandes problemas em noções de direito penal. Se você prestar atenção nas aulas e ler a letra da lei, você muito provavelmente vai acertar todas as questões da sua prova. Mas para isso é preciso prestar atenção. Aqui brevemente, para você compreender qual o conceito do direito penal. O direito penal é um ramo do direito público, se você adotar ainda essa classificação, que prevê condutas que proíbe e para as quais comina uma determinada sanção. E, portanto, quem descumpre a norma proibitiva fica sujeito às sanções estabelecidas pelo Estado. Do ponto de vista material, o direito penal é um ramo que tutela bens jurídicos que são considerados essenciais para a sociedade, como a vida, a liberdade, a honra, a dignidade sexual, o patrimônio. E do ponto de vista sociológico ou dinâmico, e aqui na linha da criminologia crítica, o direito penal é um instrumento de controle social. Com o avanço da criminologia crítica, a gente para de entender o direito penal como uma forma de promoção social, mas é um instrumento de dominação, de controle social, de perpetuação das figuras que estão no poder. Quando a gente estuda a teoria geral da norma penal, a gente se depara com alguns princípios que vão nos ajudar a compreender todas as normas penais, e sobre alguns deles nós trataremos na aula de hoje. Princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos. Na verdade, o direito penal só deve proibir comportamentos que aflijam bens jurídicos que mereçam a tutela penal. Então, a vida, a honra, a liberdade, a propriedade, o patrimônio, entre outros, o meio ambiente hoje em dia. Então, esta preocupação de o tipo penal destinar-se à exclusiva proteção de bens jurídicos deve orientar a atuação do legislador, que só pode prever como crime uma conduta que de fato viole um bem jurídico relevante para a sociedade. Agora veja você que o direito penal, quando prevê como sanção a pena privativa de liberdade, o direito penal acaba por cercear ou ter o poder de cercear o segundo maior bem do ser humano, depois da vida, a liberdade. E, portanto, a intervenção do direito penal deve ser excepcionalíssima. A intervenção do direito penal deve ser mínima. O direito penal só deve intervir quando os demais ramos do direito se mostrarem insuficientes. Então, veja você, se aquele problema
Se resolve na esfera administrativa, não deve esse problema invadir a esfera penal, se a esfera administrativa for suficiente. Então, a intervenção do direito penal deve ser a última razão, a última ratio. E mais do que isso, nem todos os bens merecem a proteção do direito penal, somente os mais valiosos. Então, esse é o caráter fragmentário do direito penal. Ele escolhe os bens mais valiosos para a sociedade para tutelá-los. Então, por exemplo, o direito penal foi lá e escolheu o patrimônio. Esse é o caráter fragmentário do direito penal. Ele vai escolhendo bens importantes na sociedade. Escolheu o patrimônio. Mas nem toda violação ao patrimônio é crime. E, portanto, aí há a intervenção mínima. Se um sujeito colide seu carro com outro carro tendo culpa, esse sujeito violou o patrimônio de outra pessoa. Mas não há crime. Porque no Código Penal não há a figura do dano culposo. Você tem matéria de crime ambiental, mas não é esse o caso. Ok? Ok. Princípio da insignificância. Bom, não é o objetivo da aula se aprofundar na matéria, mas crime é fato típico, ilícito e culpável. Dentro do fato típico, que é o fato descrito na norma penal, você tem uma conduta, um resultado, um nexo causal que liga o resultado à conduta, e você tem uma tipicidade, que basicamente é a previsão daquela conduta em uma norma penal. E isso nós chamamos de tipicidade formal. Quando eu subtraio uma tampa de caneta de alguém, eu peguei e subtraí, eu subtraí coisa alheia móvel para mim. E isso está descrito lá no artigo 155 do Código Penal. Então, em tese, isso é um furto, isso é um crime. Só que a pena para o furto é uma pena que pode chegar a 4 anos de reclusão. Então eu pergunto, é proporcional que um sujeito fique 4 anos preso por ter subtraído uma tampa de caneta? Ou mesmo 1 ano preso? Tenhamos por base a pena mínima. É proporcional? Não, não é. Concorda comigo? Concordo, Summer. E daí? E daí que, em razão dessa desproporcionalidade, Roxin vai desenvolver o princípio da insignificância. Ele vai dizer, olha, para existir um crime não basta a tipicidade formal. É preciso que exista a tipicidade material, que haja a efetiva lesão ao bem jurídico. Qual é o bem jurídico tutelado pelo crime de furto? O patrimônio. Tudo bem, e aqui vai uma orientação, inclusive, para a sua prova. Se o crime é contra a pessoa, eu tutelo a pessoa. Se o crime é contra o patrimônio, eu tutelo o patrimônio. Se o crime é contra a vida, o bem jurídico tutelado é a vida. Se o crime é contra a ordem tributária, o bem jurídico tutelado é a ordem tributária. Tudo bem. Então, qual é a pergunta de Roxin? O patrimônio foi violado porque alguém levou sua tampa de caneta, a tampa de uma caneta? Não foi. Então, não há crime. Então, aí nasce a ideia do princípio da insignificância. Há a subsunção do fato à norma, mas não há tipicidade material. Eu não vou me aprofundar, trazer os debates, porque não é esse o objetivo. Princípio da legalidade. Esse certamente estará na sua prova. Porque o Código Penal traz um dispositivo que também encontra previsão na Constituição. Eu digo que a Constituição imitou o Código Penal porque a Constituição é posterior, né? Mas não é isso, né? Não é a primeira vez que o princípio da legalidade está consagrado na Carta Magna. Mas a Carta Magna de 88 é posterior ao Código de 40. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. O que eu vejo aqui?
o que eu vejo aqui? Eu vejo o seguinte: se não há previsão em lei de uma conduta como criminosa, não é possível chamarmos a conduta de crime. Por maior que seja a sua reprovabilidade, por pior que seja o comportamento, por mais antissocial que se mostre, se não há previsão como crime, não é possível receber esse título. E há diversos fundamentos para o princípio da legalidade. O primeiro é um fundamento político. Porque se eu só posso punir uma conduta que é prevista em lei como crime, isso impede arbitrariedades por parte do executivo, e aí leia-se polícia, e do judiciário. Fundamento democrático. Quem é que escolhe o que é crime? O legislador. Quem é que escolhe o legislador? O povo. Então, na verdade, é a sociedade quem define o que é crime, por meio de seus representantes. Fundamento democrático do princípio da legalidade. E ainda há um fundamento jurídico, e aqui é preciso lembrar o professor Nelson Hungria, que é o do caráter inibidor da legalidade. E aqui eu sempre gosto de lembrar do exemplo da embriaguez ao volante, artigo 306 do Código Penal. Porque imagine você o seguinte: havia pessoas que bebiam e dirigiam. Mas agora, depois da lei, essas pessoas pararam de beber e dirigir. Ou bebem ou dirigem. Então a lei teve um efeito intimidatório. Portanto, é preciso que haja uma lei antes para que o sujeito tenha a chance de não mais praticar essa conduta. Porque a lei produz esse efeito de prevenção. Ok? Ok. Princípio da presunção de inocência. Isso aqui certamente os senhores, bacharéis ou não em direito, já ouviram falar deste. É que sempre está em debate. A Constituição diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, até que essa sentença seja definitiva. E os debates são os mais acalorados, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Mas acabou-se por entender que só é possível o início da execução da pena após o trânsito em julgado da condenação. Só isso. Antes de transitar em julgado, não pode começar a cumprir pena. Porque até que haja uma sentença definitiva, este sujeito é presumivelmente inocente. Isso você extrai até do próprio Estatuto de Roma. Mas há outras consequências. Por exemplo, se o sujeito é presumivelmente inocente, o ônus da prova tem que ser do Ministério Público. Porque é o Ministério Público que tem que comprovar a responsabilidade penal do indivíduo. Se o sujeito é presumivelmente inocente e ao final do processo o juiz ficou em dúvida se ele praticou ou não a infração penal, o juiz tem que absolvê-lo. Por quê? Porque em dúbio pro réu. Na dúvida, em favor do réu. Por quê? Porque ele é presumivelmente inocente. Princípio da pessoalidade. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Né? É por isso que, por exemplo, a professora Luiz de Carvalho, catedrático da Universidade da Bahia, defende, porque a sua obra persiste, que, e tem razão, se o sujeito morre, mesmo a pena de multa
que é dívida de valor, né, não pode ser executada, porque é uma sanção criminal e a pena não passará da pessoa do condenado. Ok? Ok. A gente avança agora para falar da lei penal no tempo. Quando eu falo em lei penal no tempo, eu falo de um movimento ou de uma movimentação possível da lei penal. A lei penal pode ser aplicada a fatos que ocorreram antes da sua entrada em vigor? Pode. E nós chamamos isso de retroatividade da lei penal. Mas essa não é a regra. A lei penal pode ser aplicada mesmo após a sua revogação? Então, o sujeito praticou uma conduta quando estava em vigor uma lei penal, quando ele foi ser julgado, aquela lei penal já havia sido revogada, mas mesmo assim ela será aplicada. Isso pode ocorrer? Pode. Como nós chamamos isso? Ultratividade da lei penal. Então, esta movimentação da lei penal tem nome. Chama extraatividade da lei penal. Quando eu a aplico a fatos anteriores à sua entrada em vigor, nós chamamos de retroatividade da lei penal. E só é possível a retroatividade da lei penal benéfica. Então, por exemplo, se eu cometo um crime quando está em vigor a lei A, e no momento do meu julgamento já está em vigor a lei B, que prevê uma pena de 5 anos, de 1 a 5 anos, e a lei A prevê uma pena de 4 a 10 anos, a lei B então é benéfica, essa lei B vai retroagir e será aplicada ao fato que foi praticado antes da sua entrada em vigor. Isso é retroatividade da lei penal, que em regra não pode ocorrer. Só ocorrerá para beneficiar o réu, porque é o que diz a Constituição. Isso tem grande chance de estar na sua prova. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Agora veja você, é possível também que eu tenha praticado o crime quando estava em vigor a lei B, que traz uma pena de 1 a 5 anos. E no momento do meu julgamento, já estava em vigor a lei C. A lei B já tinha sido revogada. E a lei C passou a trazer uma pena de 3 a 8 anos de reclusão. A lei C é prejudicial. Essa lei C pode retroagir para ser aplicada a um fato anterior ao início da sua vigência? Não. Então é a lei B que já está revogada que será aplicada aqui. Sim, essa é a ultratividade da lei B. Mas para eu saber se a norma está retroagindo, se a norma está ultraagindo, ou se a norma está sendo aplicada no momento do crime e depois ela continua em vigor e é aquela norma mesmo, eu preciso saber em que momento o crime é praticado. E o Código Penal adota a teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro momento seja do resultado. Então, o sujeito com 17 anos, 11 meses e 29 dias, se ele atira para matar e a pessoa então cai ao chão, é levada para o hospital, fica 5 dias na UTI e depois morre, este sujeito praticou um ato infracional análogo ao crime de homicídio e não um crime de homicídio. Por quê? Porque quando ele praticou a conduta, ele era menor de idade. Olha a importância de se saber o tempo do crime, o momento do crime. Bom, mas a gente está falando em sucessão de leis penais, certo? Certo. A gente já viu que uma lei penal incriminadora não vai retroagir, porque o que diz a Constituição diz que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Novatio legis impégios, uma lei que se mostre prejudicial. Aqui, aquela conduta era um indiferente penal.
É o clássico do crime cibernético. Várias condutas que não eram crimes, agora passaram a ser crimes. Então, houve uma novatio legis, uma nova lei incriminadora. Mas, por vezes, você já tem a conduta prevista como crime e vem uma lei e aumenta a pena. Por exemplo, é uma novatio legis impedius. Esta lei nova, que de qualquer forma prejudica o réu, também é irretroativa. Abolício crimes. O que diz a Constituição? Que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, quando eu falo em abolício crimes, eu estou falando em abolição. Uma conduta que era considerada criminosa deixa de ser considerada crime. E o que diz o Código Penal lá no artigo 2º? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de considerar crime. Sabe os efeitos penais? Reincidência, cumprimento de pena, tanto os principais quanto os secundários? Eles desaparecem. Os efeitos extrapenais persistem, porque o fato deixar de ser um ilícito penal não significa que ele deixou de ser um ilícito, que ele tenha deixado de ser um ilícito civil. E, portanto, a obrigação de indenizar persiste. Mas não existe mais uma ilicitude penal. Esta lei vai retroagir? Vai. A abolício crimes é uma causa extintiva da punibilidade. Está lá no artigo 107 do Código Penal. E a novatio legis impedius vai retroagir? Bom, a lei que de qualquer forma, a lei que de qualquer forma beneficiar o réu, retroage. Então, na novatio legis impedius, aquela conduta continua sendo considerada criminosa, mas agora ela recebe um tratamento mais brando da norma, da lei. E, portanto, esse tratamento mais brando vai retroagir, inclusive sendo aplicado para quem já está cumprindo pena. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por uma sentença definitiva. Combinação de leis é possível. É possível combinar leis. Summer, quando o sujeito praticou conduta, estava em vigor a Lei A, que trazia uma pena de 3 a 10 anos. E agora, no momento do julgamento, ele está diante de uma Lei B, que traz uma pena de 1 a 5. Só que a Lei A tinha uma causa de diminuição em determinada circunstância, que reduzia a pena pela metade. Essa causa de diminuição não foi prevista na Lei B. Eu posso combinar as duas leis, fazendo incidir agora a pena menor, de 1 a 5 anos, e ainda a causa de aumento de pena da lei anterior? Não. Eu não posso combinar leis penais que tiveram vigor em diferente momento. Eu não posso, se a Lei A foi revogada pela Lei B, ou eu aplico integralmente a Lei A em caso de ultratividade, ou eu aplico integralmente a Lei B para um fato praticado aqui, então, em hipótese de retroatividade. Essa combinação implica a criação de uma terceira lei. E isso significaria que o judiciário assumir o papel de um legislador positivo. E o juiz não pode legislar, não positivamente. Ok? Agora, é possível que eu esteja diante de uma situação em que eu não sei qual das duas leis é mais benéfica. E nesse caso, a doutrina vai dizer, então o juiz deve intimar o réu para que ele escolha sobre qual lei prefere ser julgado. E aí, por meio do advogado, ele irá escolher. Leis temporárias e leis excepcionais. Bom, vou falar delas no próximo bloco. Eu espero você lá. Até mais. Tchau, tchau. Bom, pessoal, voltando aqui.
Leis temporárias e leis excepcionais. Na verdade, quando eu estou falando de leis extraordinárias, temporárias ou excepcionais, eu estou falando de leis que têm duas características: a ultratividade e não sei se conseguem ver bem assim, vou pegar até o outro, a ultratividade e a autorrevogabilidade. Acho que é na mesma cor. Tem as duas características. Como assim, Summer? Na verdade é o seguinte, essas duas leis nascem com previsão de morte. Então elas têm autorrevogabilidade. A diferença é que a lei excepcional diz, olha, quando a situação de excepcionalidade passar, eu estarei revogada. Então ela trouxe a previsão de sua morte. Essa morte ocorrerá em algum momento, mas eu não sei dizer exatamente em que momento. Na lei temporária, a lei traz a previsão de sua morte e dá a ela data certa. Esta lei estará em vigor até o dia 31 de dezembro de 2014, por exemplo. Isso aconteceu na Copa do Mundo com a Lei 12.663, que buscou proteger o patrimônio material e imaterial da FIFA. Então, por exemplo, se o país passa por uma situação de calamidade, há previsão de uma norma penal, isso poderia ocorrer agora, né, na situação do Covid. Determinada conduta é crime, poderia haver uma legislação nesse sentido, mas só até estar declarada a situação de pandemia. Superar, não há mais crime. É uma lei excepcional. Em algum momento ela vai passar, ninguém sabe quando. Tudo bem? Tudo bem. A autorrevogabilidade eu já entendi, Samer. E a ultratividade? Estas leis se aplicam aos fatos praticados enquanto elas estavam em vigência, mesmo após a sua revogação. Isso tem um motivo muito simples. Se a lei fica em vigor até o dia 31 de dezembro, no dia 31 de dezembro eu pratico o crime. No dia seguinte já não é, então houve a revogação da lei, então abolício crimes, tem que retroagir. Não. Neste caso, a lei excepcional, a lei temporária, ela ultraja. São essas duas características. Agora, nada impede que uma nova lei venha revogando expressamente a lei anterior, concedendo, portanto, abolício crimes. Mas isso exigiria uma disposição legal expressa nesse sentido. Lei penal no espaço, introdução e princípios. Quando eu falo de lei penal no espaço, eu estou considerando a possibilidade de um conflito internacional. E aí não é de competência, como é internacional, é de jurisdição. E aí há alguns princípios em direito penal que tentam resolver essa situação. O primeiro deles, o mais conhecido, é o princípio da territorialidade. Olha, aplica-se a lei penal do local em que o crime foi praticado. Não importa quem praticou, contra quem praticou, qual o bem atingido. Onde foi praticado o crime? Ali. Então vai ser a lei penal daquele lugar, daquele país. É diferente do princípio da nacionalidade ativa, que vai dizer o seguinte, olha, aplica-se a lei penal da nacionalidade do autor do crime. Pouco importa onde ele praticou o crime, contra quem, qual foi o bem atingido. Princípio da nacionalidade passiva. Aplica-se a lei penal da nacionalidade da vítima. Pouco importa quem praticou, contra quem praticou, onde praticou. Aliás, pouco importa quem praticou, qual o bem atingido, onde foi praticado. Aplica-se da nacionalidade da vítima. Princípio da defesa real. Aplica-se a lei penal da nacionalidade do bem jurídico atingido. Princípio da justiça universal ou cosmopolita.
aplica-se a lei penal do local em que o autor do crime for encontrado, porque o mais importante é que seja feita justiça. E o princípio da bandeira ou do pavilhão? Aplica-se a lei nacional aos crimes cometidos em aeronaves ou embarcações privadas quando no estrangeiro, mas lá não sejam julgados. A gente adota o princípio da territorialidade mitigada, mas adota excepcionalmente o princípio da bandeira. Se a gente está diante de uma embarcação brasileira privada, está lá passeando tal, em território estrangeiro, um crime é cometido e esse crime não é julgado ali, então quando essas pessoas retornam para o território brasileiro, aplica-se a lei nacional. Isso é o princípio da bandeira. Vamos entender um pouco do Código Penal. O artigo 5º do Código Penal diz assim: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções e tratados de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Território nacional, aplica-se a lei brasileira. Princípio da territorialidade. Agora, é possível que um tratado internacional excepcione isso? É. Então é territorialidade mitigada. Porque, eventualmente, em razão de um tratado internacional, eu posso aplicar uma lei estrangeira a um crime praticado no território brasileiro. Caso, por exemplo, de imunidade diplomática, crime cometido ali dentro da embaixada pelo embaixador. Seria um caso de intraterritorialidade. Mas também é possível que estejamos diante de um caso de extraterritorialidade, em que se aplica a lei penal brasileira a um crime cometido no estrangeiro. Ok? Ok. Bom, o parágrafo 1º do artigo 5º vai explicar o que nós consideramos como território nacional, além do território que nós conhecemos. Consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, públicas ou privadas a serviço do governo, onde quer que se encontre. Não importa. Era um avião da Força Aérea e foi cometido um crime lá dentro, não importa onde estava. Território nacional, aplica-se a lei brasileira. Também são extensão do território nacional as embarcações e aeronaves privadas brasileiras que estiverem em alto mar ou no espaço aéreo correspondente. Ok? Ok. É também aplicável a lei brasileira a crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, se essa aeronave, se essa embarcação estiver aqui, no nosso mar territorial, atracada aqui, estiver sobre o nosso espaço aéreo. Então, achando-se as aeronaves em pouso no território nacional, em voo no nosso espaço aéreo correspondente, ou então as embarcações em porto ou mar territorial do Brasil. Pronto. Ok? Ok. Embaixada. Só um detalhe aqui. Apesar de nós falarmos em intraterritorialidade de diversos crimes praticados na embaixada, a embaixada não é considerada uma extensão do território de outro país. Sei que muita gente confunde isso e você vai trabalhar aqui no DF, então preciso que você saiba. Embaixada é território brasileiro. A embaixada aqui em Brasília está no território brasileiro. O que você pode ter é uma não aplicação por uma causa de isenção pessoal, causa pessoal de isenção, da lei brasileira. E aí você teria uma hipótese de intraterritorialidade, porque há tratado internacional nesse sentido. De maneira que, a depender de quem praticar o crime dentro da embaixada, você aplica a lei penal brasileira. O sujeito chegou lá para entregar o iFood. O sujeito demorou muito, aí o outro ficou irritado, aí saiu uma confusão aí, uma lesão corporal na hora de entregar o sanduíche. Quer dizer, aplica-se a lei brasileira. Entendeu? Ótimo. Passagem inocente.
Às vezes um avião está saindo do Panamá e indo para Buenos Aires, voo direto. Claro que ele vai passar em cima do território brasileiro, mas ele não vai pousar aqui. Ele não decolou daqui e não irá pousar aqui. Às vezes uma embarcação está saindo lá do México e está indo para o Uruguai e vai passar pelo Brasil, vai passar pelo nosso mar territorial, mas ela não saiu do Brasil e não embarcaram no Brasil e não vão se atracar aqui. Nesse caso, pode ser que ocorra um crime no momento em que o barco ou o navio passava pelo mar territorial brasileiro, ou no momento em que o avião sobrevoava o espaço aéreo nacional. Mas neste caso não se aplica a lei brasileira, porque nós estamos diante de uma passagem inocente. É a não incidência da lei penal brasileira, no caso em que ocorra crime dentro de navio ou aeronave que se encontra em passagem pelo território nacional. Lugar do crime. Aqui, gente, só fazer um destaque para você, o nosso Código Penal, em matéria de lugar do crime, adotou a teoria da ubiquidade. Considera-se o local do crime tanto o local em que foi praticada a ação ou omissão, quanto o lugar em que o resultado ocorreu ou deveria ocorrer. Então, a adoção da teoria da atividade, na primeira parte do artigo 6º, e a adoção da teoria do resultado, na segunda parte do artigo 6º. Então, como as duas, nós adotamos a teoria mista ou da ubiquidade. Não é essa a teoria adotada no Código de Processo Penal pelo artigo 70 para fins de fixação da pena. Fixação da pena não, para fins de fixação da competência. Para fins de fixação da competência, o Código Penal adota a teoria do resultado, em regra, com exceção dos crimes contra a vida, a jurisprudência entende crimes contra a vida não, no lugar da ação. Mas o Código de Processo Penal, para fins de fixação da competência, adota a teoria do resultado. Ok? Ok. Bom, contagem do prazo em matéria penal. Aqui é só para fazer um destaque para você e quero que você entenda. Quando eu estou diante de contagem de prazo em matéria processual penal, eu excluo o dia do início. Ah, o sujeito tem X dias para concluir o inquérito policial, né? Mas vamos lá, inquérito policial. O inquérito policial é fase pré-processual, mas é em matéria processual. Então, 30 dias, réu está solto. Eu excluo o dia do início e incluo o dia do final. E se o dia do final cai em dia não útil, há uma prorrogação até o primeiro dia útil, tá? Eu não estou falando em matéria de privação de liberdade, cuidado. Beleza. Em matéria penal, a história é diferente. Eu incluo o dia do início. E o dia final também é computado. Exclui-se o dia do início. Não, é porque não há prorrogação no último dia, ainda que caia em dia não útil. O que eu quero dizer? Por exemplo, o sujeito foi condenado. Tá bom, Sandra, e daí? Ele foi condenado a... ele era reincidente, tá? Tinha maus antecedentes, as circunstâncias do crime foi uma circunstância grave, no furto. Então, por diversos motivos, o juiz conseguiu fixar a pena em 2 anos e 2 meses, por exemplo, num furto, ok? Vamos supor que tenha sido essa pena, ok? Só chutar. E vamos supor que
foi possível fixar o regime inicial fechado. Isso é raríssimo, né? Mas vamos lá. E aí, Summer? E aí, que pena é matéria penal, né? Nada mais material do que a prisão, né? E o que acontece é o seguinte, veja você. Ele foi preso, a polícia cumpriu o mandado às 18 horas de uma quarta-feira. Certo? Vamos chutar um dia aí. Quarta-feira, dia 15. Ok? Ok. Esse dia 15 já está incluído. Não, Summer, mas vamos supor que ele tivesse se apresentado, então ele foi preso às 23h30. Já contou um dia. Ele entrou no cárcere às 23h30. Não tem problema. Inclui-se o dia do início. Aí ele cumpriu pena. O último dia caiu no domingo. É o último dia da pena. Caiu no domingo, ele tem que sair no domingo. Por que, Summer? Porque não há a prorrogação. Ok? Ok. Bom, eu recomendo que os senhores leiam os artigos do Código Penal atinentes a isso. E os artigos da Constituição, especialmente no artigo 5º. Então, a lei não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da condenação. Não se admitirá a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Não se admitem as penas de banimento, as penas cruéis, de tortura. Entendeu? É importante que você leia as disposições penais previstas na Constituição, ou melhor dizendo, as disposições constitucionais penais, tá? Se você fizer essa combinação, você estará preparado para a sua prova. Então, a partir das nossas aulas, e aí você vai lá e visita a Constituição, e visita o Código Penal, pronto. Preste muita atenção nas aulas da professora Michele Tonon. A Michele é muito preparada e ela vai ministrar a parte especial para vocês. Crimes contra a pessoa, contra o patrimônio, conforme a previsão editalícia. E aqui nós trouxemos alguns princípios que estão previstos na Constituição também. Por exemplo, da legalidade. Então, olha, nós falamos, a pena não passará da pessoa do condenado, está na Constituição. Outro que você pode anotar, a lei regulará a individualização da pena, princípio da individualização da pena, também está na Constituição. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da condenação, presunção de inocência, está na Constituição. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal, princípio da legalidade, está na Constituição. A lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. E retroatividade da lei penal ou retroatividade da lei penal benéfica também está na Constituição. Entendeu? Então, há diversas normas penais que estão previstas na Constituição. Por exemplo, a lei regulará os crimes de racismo, que será considerado inafiançável e imprescritível, está na Constituição. Outro mandado de criminalização em relação aos crimes hediondos, que não são passíveis de anistia ou graça, segundo a Constituição, segundo a Lei 8.072, anistia, graça e indulto. Mas está na Constituição essa ordem. E, portanto, pode estar na sua prova. É preciso, então, ler
com tranquilidade, o artigo 5º da Constituição, vá sublinhando os dispositivos de natureza penal. E aí, um dia antes da prova, você lê os dispositivos de natureza penal. Porque se você fizer isso no Código Penal e seguir as nossas aulas, você vai acertar todas as questões de direito penal, parte geral e parte especial, né? De noções de direito penal. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês. Estão começando o curso. Sempre que começa o curso, você tem uma oportunidade gigantesca de fazer desse curso um curso maravilhoso. Preste atenção, foque no que há de positivo, seja disciplinado e pense nessa enorme oportunidade, 1.800 vagas. É uma bênção. E eu digo que a fé, a disciplina e o passar do tempo produzem resultados inacreditáveis. Então, permaneça aí nessa sua fé e com a graça de Cristo vai dar tudo certo. Faça a sua parte, né? Deus sempre faz a dele. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.